Oi, gente! Hoje eu quero convidar você a ficar até o finalzinho desse vídeo, onde eu vou falar para você da minha mudança do IGOV para o Monjaro. Aonde tudo isso aconteceu e por que isso aconteceu. Andei meio sumida aí das redes porque eu tive que passar por um processo cirúrgico e hoje eu quero falar um pouquinho disso com vocês, mas eu também quero falar sobre a dosagem certa do Monjaro para você começar a perder peso na primeira semana e também sobre essa retenção de receita que realmente vai acontecer dia 23 de junho e nós estamos aliados a uma prescrição médica. Vamos falar um pouquinho disso com vocês hoje, porque tanta burocracia nesse país para você ter saúde, né, gente? Primeiro que obesidade não é uma questão de escolha, é uma doença. O Sistema Único de Saúde, já que a Anvisa proibiu, deveria aderir o tratamento para passar pelo SUS, né? E esse tratamento ser disponível aí para nós. Mas isso é uma realidade que a gente não vai ter. Já investiguei, é uma realidade que está difícil de acontecer devido aos custos dessa medicação, que é a tisapartida, e também a semaglutida. E eu quero contar para vocês essa mudança que eu fiz aí do IGOV para o Monjaro, o que realmente mudou. E também sobre a retenção de receita, aonde a gente concorda e não concorda. Deixa sua opinião aqui pra mim, eu vou dar a minha opinião no final desse vídeo. Se você quiser ficar até o final, eu te convido. E também vou falar um segredinho pra vocês em relação ao Monjaro, aonde você deve começar essa dose para você ter sucesso no seu emagrecimento. Isso é muito bom pra quem não sabe e vai descobrir. Bora, gente, o seguinte... Todo mundo vê aí a opinião do povo, é uns falando bem, é outros falando mal, mas no final quer o mais fácil. Eu posso dizer para vocês que eu quero o mais fácil, porque a vida já é muito sofrida pra gente, mulher principalmente. E os homens que têm dificuldade de perder peso e ganham muito estrogênio no corpo, também sofrem com essas questões. Eu tenho aqui respostas, perguntas de todo o público, desde aquele público de 18 anos até o de 50 anos, 60 anos, 70 anos, que estão querendo usar a medicação, e seja do sexo masculino ou feminino. E o que envolve a minha opinião nessa questão? Primeiro, gente, eu usei 9 meses dessa caneta. Ótima caneta, tem muito efeito colateral e ela não reduz peso tanto quanto o Monjaro. E aonde pesa isso? No bolso. Aqui na caneta IGOV você usa mais caneta para ter o resultado, você sofre mais com os efeitos colaterais e você tem que acostumar remanejando com suplemento, fazendo doses, né, homeopática de alguns medicamentos para ânsia, dor de estômago, gastrite, intestino constipado, a diarreia e também o emocional, que todas essas medicações mexem. Mas o Monjaro tem uma diferença muito grande nisso, gente. O IGOV, no momento que eu iniciei, eu percebi que ele tem uma redução um pouquinho mais aí da dopamina no cérebro, e você dificulta a concentração, você dificulta as emoções, ali fica mais, né, visíveis, a sua paciência tem um pouco de tolerância, quase zero, mas tem gente que não tem esses sintomas, porque talvez não tenha depressão, porque talvez não tenha problema com a medicação, e a gente só sabe que essa medicação vai dar certo quando ela está no nosso organismo. Existem os estudos que a gente tem, que é um grupo de pessoas que tiveram ótimos resultados, mas a maioria teve efeito colateral. Mas se não tivesse existido Monjaro, né, a gente teria que ficar aqui nessa canetinha. Mas eu tenho certeza que o índice de obesidade está crescendo tanto no mundo que a maioria das pessoas preferem passar por um desconforto que ele pode remanejar do que por um desconforto para o resto da vida, levando até a morte. Fora o índice de doenças que vêm, que são comorbidades causadas pela obesidade. Principalmente na mulher com menopausa, principalmente na mulher que está com diabetes. E isso eu quero deixar claro para vocês. Eu sou a favor dessa medicação. Eu luto todos os dias para conseguir pagar essa medicação. Então vamos lá para o que interessa em relação à caneta. Quais os efeitos que essa caneta dá? O que ela tem de bom? Bom, primeiro a estrutura química dessa caneta, né? A estrutura molecular dela é diferente da semaglutida. O efeito colateral dessa caneta praticamente zero, gente. É show demais. Sabe o que eu mais gostei nessa caneta, gente? Que realmente
você come aquela quantidade pequena de comida. Essa caneta do Wegovy, tem algumas pessoas que não têm uma boa regulação da glicose e acaba comendo muito doce. É assim que falam aqui sobre isso, é o que mais sofre em relação ao açúcar. Mesmo não comendo comida de verdade, que é o grande erro delas, elas comem o açúcar. E aí passam mal. Porque açúcar fermenta, né? Dá ânsia, dá tudo isso. Mas o Mounjaro não. O Mounjaro você tem um controle exatamente buscando qualidade nessa alimentação. Se você não come açúcar nem comida, você não tem vontade de comer nada, nem um nem outro. Isso é muito importante. Porque aí quando o indivíduo for comer, ele vai querer comer realmente o que é saudável, né? E eu não senti também essa baixa de dopamina, essa canseira no corpo. E olha, o benefício dela não é na dose de 2,5, tá? Principalmente para quem está usando já 1 miligrama do Wegovy. Porque essa ligação desse medicamento em nosso organismo, esse aminoácido age diferente, ele tem uma estrutura diferente. A duração pode ser até mais favorável no tratamento, o investimento pode ser mais positivo no tratamento e a aderência a esse tratamento também. A diferença é o dinheiro, né, gente? Quem não tem grana para comprar uma caneta vai ficar lutando com a obesidade. Aí vamos falar um pouquinho dessa questão da receita. A receita não pode mais ser vendida a Wegovy, nada, nenhuma das canetinhas sem receita. Então, o que acontece? Se eu tô com o mundo envolvido aí nessa questão da obesidade, por que não ter essas receitas livres e esse paciente tentar controlar essas comorbidades com o seu profissional de saúde do SUS, né, que a maioria depende, porque o que pode pagar um médico particular, ele já vai ter a caneta, que eu acho que é uma desvantagem absurda para quem não tem condições de pagar um médico particular, ficar preso a uma medicação e a um profissional que ele não tem condições de pagar. Então o SUS, gente, nós temos que gritar aqui, ó, o SUS deve abrir porta para isso, porque a desigualdade social é o maior problema desse país. Nem todo mundo tem acesso à informação. E às vezes a gente tem perdas, vidas que morrem por não ter acesso. Vamos falar um pouquinho do benefício aqui em relação do Wegovy, em relação ao que eu perdi com o Wegovy e o que eu ganhei, né? O Wegovy, ele me deu uma redução de 9 quilos nesses meses e continuei usando e os quilos não abaixou mais, tá? Ele realmente você tem que ter aquela restrição maior de alimentos e você tem que ter aumento na atividade aeróbica, aliás, aeróbica não, gente, aeróbica, musculação, toda essa parte de exercício que você gosta, crossfit, pedal, mas o que tem a ver isso? Essa promessa aqui, gente, é de 16% do seu peso, tá? Eu não cheguei nem a isso, mas para ela acontecer, não é deitado na cama e assistindo Netflix que a gente vai acontecer. Não vai, principalmente em climatério e menopausa, principalmente homem na andropausa. Existe sim uma possibilidade de você perder peso sem fazer nada, aí ela estaciona, porque o metabolismo, quando ele já está num processo que inverteu todo o sistema aí por causa da inflamação, da obesidade, das doenças, para você converter esse metabolismo a ser mais ágil, é a nutrição, o exercício, a medicação, o suplemento, tudo isso junto é um complemento multidisciplinar, tá? Então não adianta querer cegar os olhos das pessoas só vendendo ideia de nutrir. Amém, tem que nutrir mesmo, mas a pessoa pode ter uma questão genética envolvida, que é onde muitos não vê. Essa conversão de doenças, essa conversão de questões de depressão, né, de ganho de peso, tudo isso não é só comer e engordando, gente. Existe uma diferença de pessoa para pessoa. Vocês veem isso na realidade, né, gente? Então não vamos nos focar só na questão da canetinha, e sim no estilo de vida melhor, investir nosso dinheiro em saúde. E o que acontece? Com o Mounjaro, gente do céu, eu descobri que o Mounjaro, quase que eu gastei R$1.400 sem ter resultado. Eu descobri que o Mounjaro ele tem um efeito rápido. Eu hoje estou impressionada com os resultados. Eu comecei a usar essa caneta faz um mês. Em um mês eu consegui eliminar com a minha idade, 47 anos, na menopausa, 3 quilos em 4 semanas. Então, com a dose
que eu vou deixar aqui para vocês, que vai ser a chave do seu emagrecimento. Vamos lá que eu vou mostrar o resultado que deu em mim. Quem quer saber mais sobre isso, gente, me acompanha aqui que eu tô falando sempre disso, tá? E hoje eu quero deixar esse vídeo para você aí, ó, que mandou mensagem para mim. Ai, o que eu faço com a gastrite? O que eu faço com a dor de estômago? Que eu tô usando Igov e não perdi nenhum peso. Esse peso que você não tá perdendo, você tem que olhar o sedentarismo, a dieta, né? Você tem que olhar a parte da sua árvore genealógica, como é que era a sua mãe, como é que era o comportamento, como é que foi a sua vida. O que você tem aí dentro de você? Você está na menopausa? Você está no climatério? Você está na pós-menopausa? Gente, tudo isso envolve. Você tem hipotiroidismo? Você tem disfunção de síndrome metabólica? Você tem baixa de ferro? Você tem baixa de B12, vitamina D, ácido fólico? Gente, tudo isso está envolvido no emagrecimento. Você está com triglicérides alto? Triglicérides alto é insulina alta, gente. Por isso que a diabetes aumenta, né? E muitas vezes todo mundo acha que o triglicérides aumenta pela comida. Ele aumenta pelo processo inflamatório. Nosso corpo aumenta de 5 a 10% do nosso colesterol. Então não é só do alimento, é do estilo de vida. Mas eu estou aqui, estudando todo dia, falando pra você a verdade. E dizer pra vocês, no começo aqui desse vídeo eu falei que eu fiz uma cirurgia por complicação da obesidade, por complicação da inflamação, da síndrome metabólica, e tive um problema na mama e tirei a mama e hoje estou aqui. Sem mama e mais magra, quase 16 quilos aí, mais ou menos. Vem pro meu mundo, doutora Cida Alves pode te ajudar com todo esse processo que você está passando, que você está com dificuldade e vai conseguir reverter. Então, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp. Gente, me chamem pelo WhatsApp. Consultas, estou lá também. Espero vocês no próximo vídeo sobre Monjaro. Quantos quilos vou perder daqui pra frente? Beijo!